Olá, amigos da leitura. Hoje nos reunimos para a início do processo de seleção para a escolha do livro do mês para o ano de 2026. Eu lembro a todos os presentes, essa reunião é uma reunião mais administrativa, então a gente não tomará tanto tempo quanto nos dias que a gente discute algum título, né? Então, saliento que sobre a LGPD, quanto ao uso das imagens, vozes e apresentações na reunião de hoje, que elas podem ser utilizadas pela Emeron ou pelo Tribunal de Justiça em seus veículos de comunicação e disseminação do conhecimento, e isso determina que façamos esses esclarecimentos antes de iniciarmos a reunião, para que todos estejam cientes de que será que pode, né, ser utilizado dessa maneira as imagens utilizadas, gravadas desta reunião. Essa reunião está sendo gravada e eu já vou colocar no chat o link da lista de presenças para quem tiver interesse de assinar a presença. Veja, hoje a nossa reunião ela será bem breve, que é claro que se precisasse adiantar na hora também não tem problema. É só mesmo porque eu acho que o assunto é expor para os presentes a maneira como será feita a seleção. Oi, Thelma. Prazer. Não, não houve atraso. Deixa eu avisar aqui que tem gente dizendo que tentou entrar e não conseguiu. Então, está alertado aqui que já estamos reunidos. Então, eu estava dizendo que essa reunião ela tem mais assim um propósito administrativo, né? Que é traçar os nossos parâmetros para os trabalhos do ano de 2026. E eu já vou direto ao assunto, depois eu pretendo colocar essas regras nesses e-mails que eu costumo mandar te convidando para as reuniões e no clube, lá no nosso grupo. Oi, Thelma. Se sentiu abandonada, Thelma? Errei a data. Pensei. A data é hoje mesmo, né? Então, eu até olhei assim, acho que eu errei a data, né? Ah, tá. Não, sem problema. Uhum. Então, como eu estava dizendo, ela tem mesmo o propósito mais administrativo. Então, eu apresentar para vocês quais são as regras para a escolha dos livros do livro do mês para o ano de 2026. E eu adotei muito das regras anteriores. Fui menos, criei menos regra esse ano para a escolha. Vocês verão como ficou, e eu acho que dessa maneira dá menos tumulto. Não que tenha havido tumulto ano passado, mas eu tive algum problema porque eu não compartilhei com todos, mas o ano passado alguém, não que seja do nosso grupo, acabou encontrando uma forma de furar o sigilo lá da seleção e acabou fazendo. A sorte é que a gente tem como fazer. Daí eu acabei alterando daí o sigilo, né? Que acabou corrigindo, mas por um dia ele ficou com o sigilo aberto. E daí, se tivesse alguém com a maldade de ir lá e encher de sugestão lá, teria feito. Teria
deletado coisas, porque acabou divulgando o acesso à base. E eu não sei como que teve esse acesso, acabamos corrigindo antes que houvesse um dano maior. Mas só o fato de ter vazado ou exposto essa de que os dados tivessem expostos dessa maneira, já acho que é uma falha no processo de seleção. Não foi tão prejudicial porque ainda bem que as pessoas não foram tão não tiveram essa maldade de falar, tá aqui, então eu vou lá e deletar a sugestão de fulano que está aqui. Daí não foi feito isso. E foi por pouco tempo, né? Eu tinha lançado num dia, num dia à noite, né? Quando foi no outro dia, por volta de umas 10 horas, eu percebi que aquilo estava equivocado. Então, eu acabei tendo tempo de corrigir sem haver prejuízo. Mas só a existência da brecha é um prejuízo, né? Como que isso aconteceu, eu não tive como saber e também não fiquei investigando. Falei, não já que não houve tanto prejuízo, e foi logo no começo da votação, se fosse no final eu ia ficar preocupado, porque eu ia achar que poderiam ter adulterado as votações, né? Mas não foi o caso. Então, dessa vez, eu vou fazer um pouco de uma forma que eu acho que eu entendo mais segura, certo? Então, eu vou apresentar para vocês como que ficou, como serão essas regras. A seleção inicial será realizada pelo curador, ou seja, quando eu falo de seleção inicial, é que vocês farão as indicações por e-mail e eu farei uma seleção entre essas indicações com base nos critérios que ficarão claros para vocês também. Não é critério oculto ou inventado após o início da seleção, não. Os critérios vão ser estabelecidos hoje. Não haverá limite para indicação. Todos poderão indicar quantos livros quiserem. Mandou um e-mail, quiser mandar outro, pode mandar, não tem problema. Nessa primeira fase, poderão enviar quantos e-mails quiserem, com quantas indicações quiserem, não haverá problema. As obras serão selecionadas observando os seguintes critérios. Daí que entra a parte da seleção realizada pelo curador e coordenador. Quais seriam esses critérios? Que é a forma literária em prosa, ou seja, nós não vamos selecionar, eu não vou colocar para a seleção dos 11 livros em verso, livro de poesia, por exemplo. Mesmo que essa poesia tenha um enredo, como mostrei no ano passado, o livro da Cida, esqueci, Cida Pedrosa, da Cida Pedrosa, que é uma epopeia, né, da Guerra do Paraguai, todo em prosa, todo em verso. Maravilhoso o livro. Só que você tem um enredo nos versos dela, mas nós não escolheremos estes. Não será escolhido livros que tiver essa formatação, esse estilo literário. Eu gosto de verso, eu gosto de poesia, mas eu acho mais complicado a gente colocar um livro de poesia. Eu acho que a aceitação é bem menor e eu quero ver se nesse ano eu faço um pouco mais de divulgação, que não foi feito em 2025. Em 2026 eu quero ver se eu tenho mais divulgação. Em 24 tivemos mais, porque eu estava em Porto Velho com muita frequência, então eu conseguia falar com o Gustavo, que era o diretor de comunicação lá da Emeron, então ele dava bastante mídia, ele era bastante interessado em dar mídia para o clube de leitura, então teve uma exibição maior. O Gustavo saiu lá da comunicação e eu não fui a Porto Velho em 2025. Então, esse canal, essa porta aí de comunicação acabou, essa ponte, né, com a comunicação acabou não existindo. Mas em 26, mesmo distante, eu quero ver se eu aproximo mais do pessoal da comunicação, com Simone, com Gustavo, que está
na comunicação hoje, lá no TJ, ele não está na Imeron, mas está no TJ, né? E ver se a gente consegue mais divulgação para a gente ter mais presenças nas nossas reuniões, né? Então, voltando a falar dos critérios, o número, a forma é de prosa, o número de páginas será, de novo, entre 360, eu acho que esse número de página é bastante possível a gente ler em 2 semanas, então você ter 360 páginas a 380, depender do título ali, extrapolar as 360, eu tenho admitido, né, nessas 2 seleções que tivemos, que extrapolasse aí até 20 páginas, um pouco mais de 20. Então, o limite é 360, podendo extrapolar aí em 20, um pouco mais de 20 páginas. Não haverá preferência entre literatura nacional ou estrangeira. Havendo, pode fazer de qualquer nacionalidade, né? Claro que nós selecionaremos livros de língua portuguesa. Por quê? Obviamente, pelo alcance, né? Livros de língua inglesa, a grande maioria não vai ter domínio. Essas seleções, eu até já recebi lista, já. O Douglas Carmo, que é o Yoda, ele já mandou uma lista lá quando nós falamos de Nação Dopamina. No dia daquela reunião eu falei sobre o calendário, né, do processo de seleção. Daí o Yoda já mandou, naquele dia mesmo ele já mandou a lista dele. Na lista dele já tinha lá 1, 2, 3, 4, 5 livros. Um dos livros é em língua estrangeira, que é em inglês. Então, esse livro que ele indicou já é um livro que não entra na classificação dos livros dos critérios de escolha para compor a lista dos 11 livros, né? Então, esse será um título já descartado pelo curador, não será submetido à seleção dos participantes, tá? Então, mas isso será colocado numa lista e todos saberão os livros que estão contemplados que será submetido à apreciação dos participantes e os que não foram selecionados, por que não foram selecionados? Critério, língua estrangeira, não passou pelo critério de língua, não passou pelo critério de número de páginas, certo? Então, haverá esse critério, língua estrangeira, 360 páginas, em prosa. Livros que fazem parte de trilogia também não será evitado. Claro que tem livros que o cara escreveu um livro, o cara, olha o respeito com os nossos literatos, né? O escritor escreveu lá um livro escreveu um determinado livro. Acabamos de ter de falar sobre a insustentável leveza do ser. Digamos que o Kundera, 20 anos depois, resolve escrever um outro, como se fosse uma continuação da insustentável, né? O retorno à insustentável leveza de ser, ou a insustentável leveza de ser a missão, né? Digamos assim, que ele tivesse feito isso. Nesse caso, eu não entenderei como trilogia, porque é um retorno àquele assunto e tal, então já seria um outro assunto. Então, nesse caso, eu não entenderei como trilogia, e pode ser selecionado. Aconteceu com diversos livros que depois o cara retorna o tema, né? O cara de novo, ó. O autor retoma o tema, mas não é uma trilogia. A trilogia seria aquele que a história tenha mesmo uma continuidade necessária num segundo livro, num terceiro, num quarto. Aí, destes, a gente não entraria no critério de escolha, seria barrado nesse filtro, por quê? Excederia o número de páginas, é uma trilogia, daí exigiria dos participantes uma leitura muito numerosa para poder chegar a uma reunião com um número
elevadíssimo de páginas aí para ter conhecimento. E se dessa trilogia tem um livro que é por exemplo, quem leu Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, o livro 4 é um livro extremamente importante, mas não é um livro que você vá ler, o 2 ou 4, não tenho certeza, que você vai ler e que você dispense a leitura do primeiro, digamos que seja o 2, que é onde ele, acho que é no 2 que ele tem a experiência do doce, né? Que ele come o doce e tem a epifania. Aquele livro é um livro extremamente importante para a trilogia, mas você não tem como entender sem ter lido o livro 1, sem ler a continuação do livro 3. Então, nesse caso, a gente já também não classifica para sujeição à seleção dos participantes, tá? A não ser que seja um livro que o livro deu entendimento. Eu volto a repetir, o ano passado eu usei o mesmo exemplo. A trilogia Matrix, por exemplo, que já tem 5 histórias, né? Mas se você pega o livro 1, pega o filme 1, você tem uma compreensão completa de Matrix. Você consegue ler o livro 1 e ter uma história acabada, né? Por quê? Porque o livro 1 é até o Neo descobrir que ele tem, de que ele é um escolhido. Claro, quando você vai para a segunda história, você vai ver que o Neo tem uma... Ele não acredita nisso, mas ele vai ver o quanto ele tem sobre o controle que ele tem do corpo dele, da vida dele, né? Como como ele pode muito mais do que quando ele vivia na pílula azul, né? Então a pílula vermelha dá para ele toda aquela dimensão do que é o mundo. Então só lá no segundo, o primeiro não depende mesmo da existência do segundo. Você consegue ter uma compreensão completa da história a partir lendo o primeiro livro. Você não precisaria ler o segundo para você saber do que se trata a Matrix. Claro que quem lê o primeiro vai querer, por motivação da história, ler o segundo, ler os outros, né? Então, só como exemplo, tá? Se dessa trilogia tem um livro que dá para ser extraído dele, sozinho, ele pode entrar nessa lista, passar por esse critério da trilogia, tá bom? Outra coisa outro critério de seleção, nessa seleção inicial, são os livros técnicos, os livros de tese e os livros de autoajuda, né? Essencialmente nesses termos. O autoajuda, hoje, ele tem um outro termo, né, que é crescimento, como é que é? Crescimento pessoal, né? De crescimento pessoal. Então, os livros técnicos, os livros de crescimento pessoal ou livros de teses, eles não serão, não passarão também por esse critério, por esse filtro inicial. Então, o que são os livros técnicos? O ano passado eu recebi listas sobre conceitos matemáticos. Teve livros na nossa lista que era sobre conceitos matemáticos, que toda uma elaboração muito bacana, a ideia de você descobrir, de você falar sobre os grandes números, por exemplo. Só dando um exemplo. Os grandes números. É muito interessante você escrever um livro, como nós lemos Nação Dopamina, falando sobre os vícios. É um livro que seria, que não passaria no critério. Por quê? Porque é um livro técnico. É um livro que fala sobre vícios, sobre saúde. Então,
Daí eu falando sobre os grandes números. Se você fosse escrever um livro sobre os grandes números, não sei se existe, né? Deve existir, sobre grandes números, você se enredaria pela conversa sobre sobre como funcionam os grandes números e sobre as pesquisas sobre grandes números, que interessaria muito a um segmento apenas. Então, esses não passam também pelo critério. Então, esses seriam livros técnicos. E aparecem muitos. Aparece muito livros técnicos, aparece muito autoajuda e apareceram muitas teses, né? Deixa eu ver se tem alguém querendo sugerir alguma coisa. Não. E apareceram muitas teses. Então, estes não entram, mas eu vou colocar num quadro, como fiz o ano passado, exibindo os motivos de não ter passado pelo filtro. Tá? E como aconteceu com a ação dopamina, os livros técnicos a gente pode utilizá-los nas reuniões das terceiras terças-feiras, tá? Pode falar, Flor. Hernande, é a questão Pode. seguinte, dessa seleção aí. É apresentado para a gente essa lista no e-mail, a seleção de livros. São muitos livros. E aí você fica pelo título, aí você pesquisa alguma coisa sobre, mas são muitos livros. Né? Eu acredito, assim, que a pessoa que indicasse o livro pudesse apresentar pelo menos um resumo básico. Tipo, aquele resumo vai me chamar a atenção para eu selecionar aquele livro. Entendeu? Porque eu verifico, a última vez que eu vi, eu não consegui pesquisar todos. Eu acabei indo, selecionando, escolhendo aqueles que eu tive condições de pesquisar, de ver alguma coisa sobre o livro. Então, eu acho que isso é uma dificuldade das outras pessoas no momento da seleção. Certo. Ô, Flor, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar a sua sugestão como uma dica, eu vou até anotar aqui no final, eu vou até tomar nota. E eu já te digo o seguinte, vamos ver se nós já chegamos a um consenso sobre isso, porque é o seguinte, quando eu coloco o livro quando eu coloco a lista para vocês, ela dá bastante coisa. O ano passado deu lista foi 89 livros, e nós, que ficou fora, que foi desclassificado nessa filtragem, foram 22 só. Então deu 60 e poucos livros, 68, 67 livros, não sei, que a gente mandou na lista para vocês fazerem a opção dos 11, certo? Então, é uma lista muito grande. Eu sugiro, e eu posso me comprometer nisso, da gente fomentar as nossas discussões nesse período, porque vai ter um período bom aí para a gente fazer essa seleção, então serviria até como meio de nós estarmos interagindo, né, nesse período da seleção, eu postando enredos desses livros para vocês. Se você acolher assim, a gente já pode até entrar num consenso aqui, porque a lista vai ficar muito grande se eu divulgar a lista com os enredos. Pode falar. Mas aí você vai estar se responsabilizando mais uma vez por toda essa organização. Eu digo assim que a Você pessoa disse que que for quem indicar, apresentar a lista já vai trazer um enredo, né? exatamente, isso, quem Ótimo. apresentar Não, já pode estar seria ótimo. fazendo esse enredo, que aí fica muito trabalhoso para você também, né? Essa Certo. questão de estar fazendo um enredo.
Ou a pessoa pode estar dando um insight no próprio grupo do WhatsApp, gravar um vídeo, né, mostrar umas Nossa, seria imagens, sei ótimo lá. se as pessoas gravassem o Aí, vídeo falando da sua, defendendo o seu da sua título, né? opção, exatamente, defendendo seu título, né? E outra E, coisa, Hernandes, qual é a dificuldade também que eu vejo nas pessoas? Poxa, é indicar um livro, tem aquele livro, eu não tenho aquele livro, eu não consigo PDF, não são todos os livros que você consegue PDF. E sim, aí, aquele livro que de repente é de um autor, que aquele autor teve uma inspiração, foi especial para ele aquele livro, e a gente está, tipo, manufaturando uma coisa que é preciosa, que é um livro. E sim. o que eu estou te pedindo, o que eu estou pensando, é acesso a essa literatura. Nós somos um clube de leitura que não damos acesso ao próprio membro, né, do clube de leitura. Então, pelo Pois, menos que as pessoas que indicassem, se tivesse um exemplar, que disponibilizasse pelo menos na biblioteca da Emeron, num prazo certo. X para as pessoas. Assim, e isso ia até levar muitas pessoas até a biblioteca da Emeron, né? E, Uhum, e pelo menos um exemplar, quem indicasse ou quem tivesse, disponibilizasse de, ó, estou disponibilizando o livro X no período de, por exemplo, de janeiro a fevereiro, dia 15 de fevereiro a 15 de março, lá na biblioteca, gente. Quem quiser, está lá disponível para você estar lendo, para você, entende? Para você estar emprestando. Quer dizer, dar acesso aos membros do Clube da Leitura, isso vai ser muito bom, né? ótima ideia. Para gente É uma ótima discutir ideia. essa. Eu não tenho como colocar, Flor, como critério de filtragem a disponibilidade do livro. Por quê? Eu sei que não é isso que você está propondo, tá? Mas só para esclarecer. Como critério de filtragem, eu não poderia, por quê? Porque senão nós impediríamos de ter livros de uma literatura menos best-seller, né? Nós tivemos no ano de 2024, o ano passado, nós tivemos alguns livros que era o primeiro livro do autor, né? Nós tivemos mais de um. E muito bons, livros maravilhosos. Nós lemos aquele livro da Primeiro Eu Tive Que Morrer, que livro lindo, que livro maravilhoso, né? Nós tivemos, teve um outro que foi também nós tivemos aquele do Corção, que foi um livro difícil de ler e único livro do cara, do autor. Então, a questão da disponibilidade teria esse problema, né? Mas eu sei que não é isso que você está propondo, mas já coloquei também essa sua sugestão aqui para entre as dicas, tá? 2 sugestões suas. Thelma, você está na fila aí, pode falar. Sou eu? Isso. Tá. Eu queria falar sobre o seguinte: e a seleção dos livros do ano passado, quando ficou naquela na últimos critérios lá que a gente votou em um ou dois, aí você ficou de dar o resultado final. Ficou tantos livros bons e ótimos ali. Ou a gente indicaria novamente, porque vários livros deles eu queria ler. Eu queria ter É, a oportunidade de, né? não tem problemas eles voltarem para a lista, tá? Pode Tá. indicar novamente. Não tem nenhum problema Aham. isso. Eu vou selecionar dos livros que já vieram, que nós já debatemos, esses ficarão de fora, né? Mesmo que Ah, eles sim, claro. apareçam, eles ficarão de fora porque já passou, Sim. né? Aham. E em caso, nós na reunião, eu vou depois dar as datas para vocês de como serão as próximas reuniões. Mas a reunião do dia 2 de dezembro, quando nós vamos falar do livro, nós temos O Grande Mentecapto, um livro maravilhoso. Nessa reunião, pode a seleção de livros chegar na reunião do dia 12, pelo que eu tracei aqui. Daí eu vou explicar, daqui a pouco eu explico o porquê, tá? Mas deixa eu Daí, perguntar.
Ah, Quero falar mais uma coisa. São quantos livros para o ano que vem? 11? 11, de fevereiro a Então, dezembro. há uma possibilidade de fazermos 8 livros, para não ser todos os meses, de repente? Só estou sugerindo. Porque eu leio tão rápido para chegar no dia eu ter lido o livro todo. E naquela prazer da leitura, eu estou fazendo correndo, entendeu? Parece que todo livro eu quero reler. E eu dizer, tem que começar o meu no dia seguinte, Olha, o próximo, né? mudar isso agora Não dá, né? numa plenária tão reduzida, eu acho Ah, eu equivocado, né? Uhum. Diminuir, falar, no mês tal não vamos fazer. Porque igual esse ano deu um livro por mês, né? Eu coloquei alguns livros nas reuniões da terceira terça, mas claro que alguns ficam tendem a, poxa, eu quero ler, eu quero ter tempo de ler o livro. E esses não vai dar nem um mês de leitura, né? Vai dar 2 semanas só para ler o livro, que aconteceu com Nação Dopamina, que houve bastante interessados, né? E aconteceu também além do Nação Dopamina, teve mais. Que aconteceu isso porque ele era o livro da terceira terça. Foi colocado lá como conteúdo daquela reunião para não passarmos a reunião em branco. E acabou que não foi amplamente lido, né? Eu entendo o que te oprime aí nesse caso, né? Uhum. Esse desejo de estar com todas as leituras em dia para poder participar ativamente de todos os debates, né? Mas eu acho que daí a gente teria que fazer essa discussão num ambiente mais amplo, para a gente excluir algum Mas mês eu de não ter justifico, livro. quero justificar porque estou pedindo isso. Porque é o segundo ano que estou no Clube do Livro. Tem 2 anos já, Uhum. né? Vai fazer 2 anos. Os livros Isso. que eu comprei nesse tempo, eu não consegui ler. Porque quando eu vou de férias com a casa da minha Sim. mãe, ela só tem que ficar com livro, assim, né? Família, Ah, tudo. entendi. Como Então, eu você estou com tem o vários calendário livros para nosso, ler. Não, tem muito livro para ler. Muito. Estou eu comprando. entendi. Uhum. Eu entendi. Que as outras Tá certo. leituras também pedem para serem lidas, Sim, né? uhum. É. Pode falar. Então, voltando àquele assunto do acesso à leitura dos livros, o próprio Clube do Livro poderia fazer tipo convênio ou um tipo de. O que a gente faz, né? O que o tribunal faz com os outros órgãos. Fazer com a Unir, que tem uma biblioteca enorme, fazer com a Meireles. Tipo assim, olha, pessoal, nós temos convênio na Unir, a gente pode estar emprestando o livro lá, Olha, e legal. nós temos a edição desse livro lá que faz parte da lista desse ano. Se você tiver interesse e tal, porque você sabe que a gente não pode tirar livro da Uni, a não ser que seja estudante, né? Aham. E nós temos essa parceria com a Uni. A Emeron tem uns cursos de graduação, de pós-graduação, né? De mestrado, doutorado. Isso seria uma ideia muito boa para o nosso clube de livro, né? Já E outra, anotei aqui. A Francisco Meirelles. A Francisco Meirelles também tem livros muito interessantes. A gente podia fazer Francisco esse mesmo Meirelles. Ah, tá, a convênio. biblioteca ali do centro, né? Isso, que a gente É, podia fazer o mesmo convênio. E as outras faculdades, certo, enfim. Eu falei Uni porque a Uni nossa, é a mais completa mesmo. Tem vários certo. livros lá. Flor, já tomei nota aqui, vou ter que vou ter que ir atrás disso, né? Pedir, né, que o convênio se estenda ao clube de leitura, né? Não é difícil fazer esse pedido, né? A gente faz. Obrigado pelas sugestões. E se tiver mais, não tem problema, pode sugerir. Então, eu falei dos livros técnicos e outra questão é os meses temáticos. Os livros escolhidos, vou procurar colocá-los para leitura em meses temáticos, né? Mês de março, um livro que o enfoque seja a mulher, o mês de novembro, que seja a questão da consciência negra, o mês
outro mês temático? Agosto, né? Mês do Dia do Estudante, que daí ser um livro focado em educação. Pode falar, o Flor. É uma outra ideia que eu tive aqui, é convidar o nosso ilustre colega, já foi eleito aí, o Abel. O Certo, Abel, ele tem uma editora, né? É editora temática. a Eu temática. fui lá uma vez visitar, já tem uns 6 meses isso. E tem livros lindos lá. Eu não tive tempo É, ainda de verificar que livros são de escritores, autores regionais. Eu acho muito legal a gente valorizar a questão da literatura regional. E uhum. que tal você, não sei, convidar o Abel, de repente, para ele indicar, para ele falar mais um pouco sobre essa literatura regional que ele valoriza lá na temática, né, na editora dele. Ele teria boas ideias, ele teria bons títulos para a gente estar incluindo um livro, né, na nossa lista anual. Certo. Ó, o Abel, ele já teve com a gente aqui, nós tivemos uma reunião com ele. O Abel só não participa das nossas reuniões com mais frequência, porque nossas reuniões acontecem no dia que ele tem um compromisso na reunião. Ele participa de uma confraria e essa confraria se reúne nas terças-feiras. E daí ele não tem como participar conosco aqui. E ele tem várias, né? Uma delas é a Academia Rondoniense de Letras. Ele é acadêmico, ele é imortal da Academia Rondoniense. Mas o Abel é um parceiro maravilhoso, é aquele cara que você mandar um e-mail para ele agora com uma problematização literária, ele já está disposto a discutir o assunto e tratar daquilo, né? Inclusive, ele mandou uma ontem e eu acabei não lendo. Ele escreve muito e tem muita paixão, muito amor pelos livros e pela literatura, como você colocou, a regional especificamente. E ele está escrevendo um livro maravilhoso. Quando ele falar dos livros dele, do livro que ele está escrevendo, eu fico doido para ver esse livro já impresso. É um livro de como é que chama? Literatura fantástica, mas uma coisa maravilhosa. Eu já li alguns textos desse livro que ele teve a generosidade de compartilhar comigo e opinei também sobre algumas coisas nesse livro dele. E é lindo, é um livro que fantástico, livro é maravilhoso, sobre um local chamado esqueci o nome do local agora, mas é muito bom o livro dele. E então o Abel é um cara, é um parceiro, independente de ele não estar nas reuniões com frequência, como ele já participou de algumas. Quando eu estava indo mais a Porto Velho, eu o encontrava mais, tomamos alguns cafés juntos lá em Porto Velho, e esses cafés eram mesmo só com o propósito de falar de literatura. E é apaixonante conversar com ele, viu? Quem tem oportunidade de falar com o Abel sobre literatura, fale, explore bastante, porque ele tem prazer nisso e ele sabe muita coisa. Está anotado também a sugestão. Pode falar, Flor. Outra sugestão é uma coisa bem, tipo, é, o que eu pensei é editar um livro do clube de leitura. O que teria esse livro? Ensaios de autores anônimos do clube de leitura. Tipo assim, eu acho que a Thelma já escreveu algo. Ela tem uma crônica, ela tem uma história, ela tem uma prosa. Eu acho que cada um aqui que tem um hábito de leitura, que participa até desse clube de leitura, tem algo escrito, ou tem uma ideia. Você Certo. poderia, essa pessoa está organizando esse livro, Ensaios de Autores Anônimos do Clube de Leitura. Cara, isso aí ia ficar muito top, sabe? E por que você sugere que seja anônimo? Porque, assim, ele não vai... Pode ser usar um codinome, tipo assim, porque tem pessoas que não gostam, Hernandes, de se expor,
né? Principalmente aquela pessoa que lê. A pessoa que lê é uma pessoa reservada. Eu acho que isso é comum para todos aqui que estão na reunião. A pessoa que lê é uma pessoa reservada, que não gosta de estar na mídia, né? Então, assim, é por isso que eu tive essa ideia de autores anônimos, ou que usem pseudônimo, né? Para assinar os seus ensaios. Certo. O que vocês acham? Você não está mais na Emeron, né, o Flor? Não, eu estou trabalhando na folha de pagamento. Na Folha, né? Eu vi que você tinha saído da Emeron, vi no diário que você tinha ido para outro setor. Tá, mas a minha pergunta é pelo seguinte, porque eu não tenho contatos dentro da Emeron, então às vezes eu peço, tipo, a Marciane, quando eu preciso de alguma coisa, eu falo com a Marciane, ela me dá os caminhos e tal, mas eu não tenho contatos dentro da Emeron que me permita, assim, afiançar uma ideia, sabe? Então, às vezes, eu tenho dificuldade de comunicação com a direção da Emeron. Eu não sei se de repente. Porque o que acaba sendo possível para mim é fazer um SEI pro bono, sabe? Mas atrair a colegiado para essa ideia, às vezes me falta esse know-how, sabe, de proximidade com essas pessoas ou de alcance com alguns deles, né? Então, eu pergunto porque se de repente tiver alguns contatos com quem você fala, ó, fala com fulano que ele tem como, tipo o Eduardo, quando nós idealizamos o clube de leitura, o Eduardo é um cara que me deu bastante força lá dentro, né? Mas é uma pessoa, né? Eu precisaria de mais gente lá dentro que tivesse essa proximidade com a direção, que pudesse falar, olha, o que ele está trazendo aqui é interessante, eu acho que merecia atenção, né? Não que vá empurrar um projeto, mas eu falo assim, ter essa proximidade com a direção, falar, olha, a proposta é boa, podia ser modificada aqui e tal, mas é interessante para fomentar a produção dentro da escola, né? Como essa ideia sua agora, que fomenta, Em outro momento a gente pode amadurecer essa ideia. É só uma ideia que pintou assim para eu falar nessa reunião Sim. com você. Não, E eu tenho estamos abertos às ideias. Um nome que poderia, tipo, levar à frente. Eu vejo com uma ousadia isso. O nome seria o Giancarlo, que é uma O Jean, pessoa. né? O Jean é um cara acessível, um cara bom de conversar, né? Isso, ele é super acessível, sempre foi, até quando foi secretário. E é um cara super dado às letras, né? Um cara estudioso, um cara que tem atenção com essas coisas, né? Então, é uma sugestão. O Jean, realmente, o Jean é um cara bom de conversar. Obrigado pela dica. Daí, seguindo aqui, essas sugestões iniciais vão ser por e-mail, como das outras vezes, pode ser também pelo WhatsApp do grupo, tá? Não terá problema vocês fazerem pelo WhatsApp, e pode ser por e-mail também. Quando eu mandar por e-mail, por WhatsApp, vocês policiem se eu vou dar um joinha, porque eu só vou ter catalogado se eu tiver dado joinha, tá? Então, se eu coloquei o joinha lá no WhatsApp, é porque está no meu acervo. Eu já coloquei, eu já cataloguei lá a sua sugestão pro geralzão, tá bom? Então, vocês coloquem o joinha se for o caso. Agora eu vou falar de prazos. A partir de hoje, vocês já podem enviar para o Clube de Leitura, clubedeleitura@tjro.jus.br. Pode mandar diretamente para mim, mas se o Clube de Leitura cai no meu e-mail também, então pode mandar por qualquer destes, mas e o meu é Hernandes, com H, @tjro.jus.br. Mas qualquer um dos dois que vocês enviarem vai cair no Hernandes TJ. Quanto aos prazos, a partir de hoje vocês já podem enviar as sugestões. Nós teremos
como data final para envio das sugestões, das listas de indicações, o dia 20 de outubro de 2024. 2025. 20 de outubro. Por quê? Porque no dia 21 nós temos reunião de novo. Tá? Então nós teremos mais de 30 dias. Nós teremos de 16/9 a 21/10. Vai dar 30 mais 1, 2, 3, 4, 5. 36 dias, né? 35 dias, porque encerra no dia 20. Certo? O envio encerra no dia 20. No dia 21 nós temos reunião, e nesse dia 21 eu apresento a lista dos livros selecionados dentro dos critérios que acabou de estabelecer. Então, dia 21, eu apresento, olha, estes não passaram na classificação e esses são os motivos. Estes passaram na classificação e serão submetidos à nova seleção de vocês. Fernandes, pode mandar a indicação de hoje até o dia 21 de outubro? E você no dia 21 vai dar uns... Até o dia 20. Você vai ter... Alguém me manda uma lista enorme para você, dia 20? O que acontece? No dia 20 não aparecem tantos, e eu não vou deixar para o último dia. Então eu vou estar fazendo isso à medida que vai chegando, eu já vou classificando eles, né? Então, se no dia 20 chegar uma lista grande, eu vou ter que fazer essa lista até a reunião do dia seguinte. Por que não estipula 30 dias de prazo? Porque a gente tem que encerrar no dia 2 de dezembro, que é a última reunião nossa. Tá bom. E nós estamos já chegando no final. Ó. Se a gente pegar que 21 já é outubro, nós só vamos ter mais 2 reuniões. Certo? E eu espero que a gente não chegue em 2 de dezembro fazendo seleção. Por quê? Há a possibilidade de não chegar. Porque a gente pode atingir os 11 livros sem precisar de enquete, que é o que eu vou dizer daqui a pouco. Pode falar, Jorge. Fernandes, eu acho que o que a Thelma quis dizer é, em vez de você fechar dia 20 de outubro, você fechar ali dia 17, 18, que dava um prazo melhor. Eu teria o final de semana para inserir, né? Entendeu? Ela acho que ela falou 30 dias a contar de agora, Sim. e dava lá. E aí você ficava com tempo bacana. No ano passado, eu acabei fazendo isso, colocando no final de semana, que daí eu tinha o final de semana para incluir a lista, né? Mas o que aconteceu? Muita gente que mandou lista depois que eu já tinha extrapolado o prazo. E daí, algumas pessoas mandou lista na segunda-feira, por exemplo. Eu tinha encerrado na sexta. Ó, vocês têm até sexta-feira, eu teria o sábado e o domingo para mandar lista. Chegou lista na segunda, e na terça era a nossa reunião. E daí, para evitar isso, de uma lista ser desconsiderada porque ela chegou na segunda, eu estou deixando até na segunda, e daí eu me comprometo a incluir com essas avaliações de critérios, sem problema. Até porque não apareceram tantas listas nos acréscimos assim. Mais alguma coisa, Jorge? Não, é só isso mesmo. Acho que vamos juntar nós quatro que estamos aqui, vamos sacanear você na segunda-feira, mandar cada um uma lista de 30 livros. Eu vou mandar no dia 21. Não, dia 21 eu não vou receber dia 20. Dia 20, dia 21, 12h59. Dia 20 vai ser encerrado. Pode falar, Flor. Oi, Flor. Oi. Não, minha mãozinha ficou levantada. Ah, tá, sem problema. Então eu vou baixar aqui. Então, como eu estava dizendo, dia 21 será apresentada a lista dos livros selecionados dentro do critério, nessa seleção de critério de filtragem que eu apresentei. A partir dessa seleção, os participantes deverão elaborar uma lista com 11 livros e apresentar por e-mail até o dia 17 de novembro. Aí terão mais um mês para poder apresentar a lista dos 11 livros. Tá? Dia 18 teremos reunião. Então, dia
terão até do dia 21 até o dia 17 de novembro para fazerem uma lista de 11 livros dentro daqueles selecionados. Certo? Jorge levantou a mão ou é anterior ainda, Jorge? É anterior. Tá, já baixei ele. Então terão esse um mês, até dia 17 de novembro, para apresentar a lista. No dia 18, os livros mais mencionados da lista serão imediatamente selecionados como classificados para o livro do mês do ano de 2026, certo? 18 de novembro. Dia 18 de novembro. Então, por isso que eu disse que a gente pode não chegar na reunião de dezembro sem definição. Pode chegar, se resolver já em novembro. Por quê? Se classificou 11 livros ali, nós temos 11 livros ali sem empate até o 11º livro, a gente já tem os 11 livros livro do mês do ano 2026, certo? Explico o se. Por que tem essa condicionante? Digamos que, havendo um empate, lá na 11ª posição, houve um empate em que 3 livros empatou na 11ª posição, ou seja, tem 2 livros para nós selecionarmos qual que será excluído. Na verdade, tem 3. O 11º, o 12º e o 13º, porque 2 empatou, então vai ter, 2 livros ali. A gente vai fazer essa seleção daí até o dia 2, selecionar qual que passou. Eu estou dando um exemplo muito simplista e muito otimista, porque esse empate não se dá. O Diógenes, que acompanhou aqui a seleção do ano passado, viu que esse empate não se dá com um livro. Eu falo que o Diógenes acompanhou porque ele estava junto comigo aqui, então ele via. Poxa, aqui tem 5 livros empatados no 9º lugar. Então, se tiver 5 livros empatados no 9º lugar, já passou de 11. Então, esses 11 livros, no caso, se está empatado em 9º, eu já vou ter o 9º, o 11º, o 12º, o 13º, o 14º. Tudo empatado na 9ª posição. O que eu vou fazer para que nós selecionemos quem vai entrar na lista e quem vai ficar fora? Vou dar um exemplo. Nós criaremos aquela enquete que foi feita com 22 livros do ano passado, nós faremos só entre estes livros aqui. E nós já temos 8 selecionados e vamos selecionar só do 9º ao 11º, certo? Só que eu vou incluir nessa seleção, em razão daquilo que você colocou agora há pouco, Thelma, tinha muitos livros bons ali. E para ampliar um pouco, eu não vou selecionar só aqueles livros do 9º. Vou selecionar o que tiver, o que empatou em 9º, o que empatou na 11ª posição, na 10ª e o que empatou na 11ª. Então, todos esses entrarão em condições iguais para compor os livros da 9ª, 10ª e 11ª posição. Certo? Não sei se eu fui entendido. Sim, eu entendi. Deixa eu ler aqui como eu coloquei para ver se fica mais claro. Havendo empate que exceda a 11ª colocação, os livros constantes a partir da posição que iniciou o empate até a 11ª posição será submetido à enquete de múltipla escolha sem privilégio para qualquer título independente da posição que originou o empate. Certo? Então, a gente preencheu a lista até o 8º lugar. Do 9º para frente tem empate. Empatou 3 livros na 9ª posição, empatou 2 livros na 10ª e empatou 5 livros na 11ª. Ou seja, tem 3 na 9ª, 2 na 10ª, e mais 5 na 11ª. Nós temos 10 livros para escolher os livros da 9ª, 10ª e 11ª. Nós vamos ter 10 livros para escolher 3. Entendido? Só para compreensão. E daí, só esses finais aqui que irão para a enquete. Não faremos enquete
ampla, igual foi feito no ano passado, tá? Que aí a gente já, nessa reunião do dia 18 de novembro, a gente já saberá que várias posições ali já estão ocupadas, que várias posições ali já, que até tal posição já tem livros selecionados, certo? Daí fica para a reunião do dia 18, novembro, dezembro. Ficaria só para apresentar no dia 2 o calendário, tá? O dia 2 que tem o grande Metecapso para a gente tratar dele, mas a gente apresentaria também o calendário. Seria breve, porque daí há pouca discussão sobre o calendário, né? Geralmente eu coloco ali questão temática. No do ano passado, a Flor sugeriu uma alteração que era muito pertinente, que tinha a ver com, eu não lembro agora exatamente o que é, mas era com uma data temática, e daí ela pediu para mudar, porque coincidiria com um mês que a escola estava fazendo alguma coisa também. E daí nós mudamos. Então não é problema isso aí. Tá? Então, quando a gente vir para essa reunião do dia 18, alguns livros já estarão enquadrados em calendário, porque a gente já saberá quais são os livros quais são alguns já classificados, e já teremos os livros empatados. Então a gente já terá como idealizar ali um calendário, tá? Já teremos parte do calendário já meio cogitado. Então não vai ser um problema chegar no dia 2 e falarmos, esse é o calendário, a sugestão do calendário, e vocês fazerem alguma alteração ali, não trará nenhum prejuízo ao calendário, tá? Gente, esse era o exemplo, daí eu disse aqui, quanto a exemplificar como seria essa questão do empate, eu acho que já exemplifiquei. Se tiver dúvida, pode me falar. Na reunião de dia 2 será anunciada a lista dos livros do mês do ano 2026. Caso não haja indicações suficientes para preencher a lista, a gente recorre às listas dos anos anteriores, tá? Digamos que chega lá no final, eu acho isso quase impossível, né? Porque nós gostamos de fazer sugestões de leitura, né? A gente quer ver os livros que a gente pretende ter lido, pretende ler, contemplado pelo calendário, porque daí assim a gente já une, né? Nosso desejo de ler com o calendário do clube de leitura, e então é difícil não termos sugestões suficientes, tá? Mas essas sugestões não acontecendo, eu recorro às sugestões dos anos anteriores. Também vou esclarecer, tá? Se acontecer, eventualmente isso acontecesse, eu informaria para vocês. Trouxe essas e essas sugestões dos anos anteriores para preencher a lista. Tá bom? Pode falar, Thelma. Fernandes, sabe esse aviso que você dá no dia do nosso encontro? Você faz assim, bem agora no final do dia, né? Sim. E vai o e-mail também agora, quase à noite. Se você pudesse fazer isso na parte da manhã, parece que o pessoal fica mais alerta, mais atento, né? De repente alguém esquece. Esse ano eu fiz algumas e realmente há muito mais feedback quando eu faço pela manhã, tanto no do que quando eu WhatsApp faço quanto no e-mail. Uhum. Isso, do que quando eu faço à noite. Há muito mais. As pessoas realmente esquecem a data, e se eu fizer pela manhã, eles têm as chances são maiores de maior número nas reuniões. Quando não há, pelo menos há o feedback. As pessoas, olha, eu não vou poder participar por essa razão e tal. Então as pessoas ficam mais comprometidas mesmo. Eu vou tentar fazer, tá bom? Não haverá reunião no dia 16 de dezembro, porque já estamos aproximando lá o recesso, certo? E daí a gente volta a se reunir
no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro de 2026, a gente volta a reunir com o livro do mês de fevereiro, que será escolhido nessa seleção. Gente, alguma dúvida sobre essas informações? Não? Então eu já vou postar para vocês. Deixa eu postar aqui no clube já. O calendário fica. Deixa eu ver aqui. Tem lista de presença hoje ou não? Tem, eu coloquei lá no chat. Deixa eu ver se. Ah, tá. Ó, já coloquei ali um calendário para dessa fase. Se tiver alguma coisa equivocada. O Thelma, você chegou a pegar a presença ali? Não. Não. Deixa Foi eu para colocar mim? de novo. Deixa eu colocar novamente então, tá? Ó, coloquei lá no nosso grupo do Clube de Leitura o calendário desses eventos de seleção, tá? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Não? Então será esse. Depois eu vou corrigir alguns dados aqui nesse texto e amanhã eu coloco ele também lá para nós, um PDF com essas informações, tá? Só vou dar uma ajustada nas coisas que precisa ficar mais esclarecidas, e daí eu posto no nosso grupo. E mando por e-mail também, tá? Quando registra, ele aparece uma tarjinha verde, Florinice, lá em cima, dizendo que foi registrada a presença. Pelo menos para mim aqui apareceu. E se você tentar mais uma vez, ele vai dizer para você, quer ver? Deixa eu tentar uma segunda vez. Ele vai dizer que você já registrou presença. Ó, já existe o registro da sua frequência. Então, tenta novamente que ele disse para você que você já registrou. Tá bom? Gente, boas leituras para vocês. Mandem as listas. Não tenham pena de mim. Pode fazer indicações que eu crio uma tabela aqui e à medida que as sugestões vão chegando, eu só vou alimentando a tabela, tá? Então, não é algo tão custoso para mim. Okay. O que é mais custoso é eu fazer a seleção. Eu receber essas informações não é. Agora, eu incluí, esse aqui passou de 800. Por quê? Porque eu tenho que pesquisar. Tem muitas obras que eu não conheço, não sei, daí eu tenho que pesquisar, né? Danube, obrigado pela presença, viu? Beijão para você. Valeu. Boas leituras, gente. Eu vou encerrar a gravação.